seja bem-vinda a mais uma videoaula de oficina de leitura, aonde hoje faremos a correção da nossa avaliação bimestral. Lembra que eu mandei vocês anotarem as questões que vocês corrigiram lá na avaliação? Para que hoje a gente possa debater, conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre as respostas. E aí, assim, dessa forma, você já tem também mais ou menos uma noção quanto você já tirou na sua avaliação, né? Porque vocês ficam doidos quando fazem prova, né? Prova quanto que eu tirei, prova quanto que eu tirei. Mas é normal, eu também era assim quando eu estudava, fazia faculdade, na minha pós, a gente já fica desesperado querendo saber quanto que tirou, né? Então hoje a prof vai fazer uma correçãozinha ali sobre a nossa avaliação, tá? Só lembrando um pouquinho, gente, do nosso livro. Lembra que eu falei para vocês que o meu livro ficou no colégio, né? Ele tá no meu armário lá no colégio. E o nosso livro bimestral é O Mistério da Casa Verde, de Moacir Scliar, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, dar uma introdução antes de irmos direto para as questões, tá? Então aqui, né, o nosso autor, ele é um gaúcho, né, já falecido, e ele, desde pequenininho, assim, ele se destacava na literatura. Antes dele ser escritor, ele foi médico, né, e aí depois ele foi ser professor, olha só, da universidade, e aí então ele se encontrou no que ele gostava mesmo, né. O Mistério da Casa Verde é uma releitura da obra de Machado de Assis, O Alienista. Com certeza vocês vão ler esse livro, tá? É um dos maiores clássicos da literatura brasileira, do autor Machado de Assis, né? Então, isso aqui faz parte do aprendizado da literatura brasileira que vocês vão ler certeza. Então, a prof, para já não entregar para vocês o Alienista, o que a prof fez? A prof pegou uma leitura mais leve ali, que é o Mistério da Casa Verde, para vocês já ir se adequando, né? Que vocês já, daqui a pouquinho, né, no ano, aí, já vão para o ensino médio. Então, certeza, pessoal, o Alienista é um dos livros que caem no vestibular, é um dos livros que vocês vão ter que ler, tá bom? Então aqui vocês deram o primeiro passo e vão lembrar com carinho, a hora que vocês pegarem o Alienista lá de Machado de Assis, vocês vão falar, bem que a prof falou mesmo, né? Então, o Mistério da Casa Verde, ele é um texto narrado em terceira pessoa, né? Passa na cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, e aí o resto vocês sabem, né? Que os amigos ali, né, os meninos, eles querem, de qualquer jeito, eles querem fazer um clube na casa, né, no casarão abandonado, que esse casarão, ele é antigo hospício da cidade de Itaguaí, né? E aí o Arthurzinho e seus amigos vão, né, topar vão desvendar um grande mistério ali. Então não adianta você, meu querido aluno, ter só lido o resumo, porque as questões são inerentes aos capítulos, né? Então no resumo ali não vai ter as questões que a prof colocou lá na prova para vocês. Talvez alguma ou outra você consiga resolver, mas é importante que você faça essa leitura. Tem muitos alunos que acham ela confusa, mas é que vocês já estão aprofundando, né, a leitura de vocês, gente, vocês já estão amadurecendo, vocês já são oitavo ano, então você já tem que ter uma leitura mais crítica, tá bom? Então, essa obra essa releitura do Alienista, né? Ele vai te ajudar a amadurecer ali, tá bom? A sua forma de interpretar, a sua forma de ler, você já tem que ter uma leitura mais crítica agora, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, lá. Mas como é um texto publicado no século XIX, mas como um texto publicado no século XIX pode ajudar a compreender o mistério do presente? Gente, foi lá atrás, aconteceu várias coisas, mas se a gente trouxer no nosso momento atual, são tudo coisas que têm tudo a ver com a gente, poder, né, hospício, loucura. Então, assim, faça uma leitura crítica mesmo e traga para os nossos dias atuais, tá bom? Os rapazes vão descobrir ao longo da história que não falta suspense, amor e aventura, né? Sempre tem que ter ali para que o autor ele tenta envolver os seus leitores, né, de forma prazerosa ali, ok?
Em O Mistério da Casa Verde é um enredo original, vibrante, leva o leitor a conhecer um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Então, nunca se esqueçam que ela é uma releitura da obra de Machado de Assis, O Alienista, que vocês provavelmente vão fazer a leitura dessa obra aqui, tá bom? Gente, então assim, ó, a prof colocou lá 10 questões relacionadas ao livro, tá? As 5 primeiras questões são dissertativas, tá? E assim, claro, vocês vão colocar nas palavras de vocês. Só que, gente, vocês não podem fugir do que a resposta, do que ela quer dizer. Então, assim, claro, vai estar em outras palavras ali. Mas presta atenção que tem muitas questões ali que você não pode fugir do foco, do objetivo geral ali da pergunta. Outra coisa, em uma questão a prof fez 2 perguntas, tá? Então presta bem atenção, ó. Aqui a prof fez uma resposta só, mas olha lá. A questão 1, vamos ver se você acertou ou mais ou menos foi nessa direção. Claro, pessoal, não vai estar escrito com as mesmas palavras da prof, lógico que não. Né? Você já tem um outro vocabulário, a prof conhece vocês através do vocabulário de vocês. E presta atenção que mais para frente tem uma coisa bem legal ali. Então, ao longo da narrativa, Simão Bacamarte persegue incessantemente um objetivo. Qual é esse objetivo? Então, você não pode sair muito dessa resposta aqui, pessoal, tá? É levar os loucos para a Casa Verde, estudá-los, né? Esse é o objetivo. É claro que você pode dar uma melhorada ali, tá bom? Você pode dar uma ênfase maior. Claro, a prof vai estar avaliando você ali. A sua ortografia, a sua concordância verbal nominal, pontuação, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que oficinas de leitura e língua portuguesa andam juntos de mão dada? Então, aqui a prof vai estar corrigindo ali tudo isso na questãozinha de vocês, tá bom? 2. O que significava a expressão casa de Orates? A quem ou a que desejava servir Simão Bacamarte quando constrói a Casa Verde em Itaguaí? Então, gente, ó, claro que vocês vão colocar nas palavras de vocês, mas ela não pode fugir dessa resposta principal aqui, Casa dos Loucos, tá bom? Ok, gente? Quem que lhe desejava servir? Dona Evarista. Ok, pessoal? Então, não pode fugir aqui dessa. Eu vou procurar ali na tua resposta essa aqui. Coloque nas suas palavras, é claro, mas é essa a resposta correta, tá bom? Será que você acertou? Será? Terceira questão, pessoal. A princípio, a inauguração do sanatório é comemorada pela população. Entretanto, as pessoas logo mudam de conduta e se revoltam contra Simão Bacamarte. Por quê? Então, pessoal, novamente, com as palavras de vocês, né? Então, ele começou a prender muitas pessoas à toa, né? Então, coloque lá nas palavrinhas de vocês, dá uma ênfase maior, mas não pode fugir desse foco aqui, tá bom? A quarta questão. Apesar da revolta popular, da troca de governantes, Simão Bacamarte conta sempre com apoio para realizar suas experiências. Quem está constantemente ao lado do alienista e por quê? Gente, então aqui eu tenho uma afirmativa, tá vendo aqui, pessoal? Ó, até aqui é uma afirmativa, eu estou dizendo que é isso que está no livro. Aqui é a pergunta: quem está constantemente ao lado do alienista e por quê? Então, vocês têm que ter 2 respostas, tá? Dona Evarista, pois mesmo sendo considerado louco por causa das coisas que fazia, ou seja, prender várias pessoas, ela sempre o apoiava. Por quê? Aqui, já tá dizendo aqui, tá bom? Ela sempre o apoiava porque ele fazia as coisas para as pessoas, né? Então, gente, presta bem atenção ali. Não pode sair desse foco. Coloca nas palavras de vocês. Claro, dá uma melhorada ali. Aqui a prof colocou assim, rapidinho, só pra gente ter uma ideia ali de resposta. Mas eu sei que as respostas de vocês vão ser muito melhores que essa, tá bom?
Quinta pergunta. Que papel desempenha o barbeiro na revolta contra o alienista? E como ele se comporta ao chegar ao poder? Então, gente, quem lê o resumo não vai conseguir responder essas questões, porque essas questões estão dentro do livro, né? Então, eu sinto muito, a prof pediu para vocês fazerem a leitura e que a prova ia ser dentro do livro, tá? Então, lá, gente, ó. O barbeiro ficou contra o alienista e ficou no meio de todos contra ele, fazendo uma revolta, tá? Coloque com as palavras de vocês, mas o foco, a resposta correta aqui é essa aqui, tá? Na questão 6 em diante, pessoal, é só para assinalar, né? Então, ali vocês vão relembrar o que vocês estudaram e vocês vão assinalar. Aqui não tem como a professora falar para vocês, ah, poderia ser a B, poderia ser a C também. Não, aqui é somente uma, tá bom? Então, lá, gente, ó, a sexta tá assim, qual o papel da Casa Verde em um alienista? Então, a única questão correta seria a A, né? Então, quem colocou na questão 6 a letra A, acertou. Sétima, Simão Bacamarte classifica de forma radical os pacientes segundo as categorias. Então, gente, essa aqui a prof colocou assim mesmo para ver se vocês leram o livro, tá? E eu coloquei assim um bem pertinho do outro para testar mesmo vocês, ok? A 7 só está correta a letra D, tá bom? Ah, quem me colocar a letra A. Ah, quem me colocar a letra B. Ah, quem me colocar a letra E. Vamos para a oitava? Então, a oitava tá dizendo o quê? No conto alienista, o narrador, a letra A é a correta. Recria um episódio histórico de Itaguaí com base em relatos. Isso eu já tinha falado para vocês um pouquinho. A gente falou sobre a obra, nós falamos isso aí, tá bom, pessoal? Não tem como ser outra, é somente a A. Nona, não tem como também ser outra. A gente falou isso aqui nas aulas, quem prestou atenção, a gente tá, ó, por isso que eu falei para vocês, a participação nas aulas é muito importante, porque às vezes ali, ó, nós estamos debatendo, a gente fala ali, ó, uma palavra-chave que liga todas as suas ideias, tá? Então, na ata, assim, ó, com relação ao conto alienista de Machado de Assis, pode-se afirmar que. Então, ali, eu tô falando do Mistério da Casa Verde, mas é uma releitura do alienista, tá? Gente, não tem como ser outra resposta. É a letra D, tá bom? Não tem como. Não encaixa outra ali. Quem lê o livro não vai encaixar outra, porque o livro ele tem as partes que ele fala bem isso ali mesmo, tá? Bem sobre isso mesmo, sobre o conto enfoca corrupção dos poderes, ele fala sobre o fato da população não poder agir diante de certos acontecimentos. Então não tem como ser outro, tá bom? D, a D não, a letra, o número 10. Essa aqui, ó, bem bacana, a professora colocou assim, pra mexer mesmo com vocês, tá bom, gente? Isso aqui é pra, eu tô preparando vocês, assim, vocês vão falar assim, ai, prof, muito difícil. Mas assim, pessoal, vocês já têm um amadurecimento, tá? Cognitivo, né? Vocês têm que, a prof não pode ficar só naquela leitura, releitura ali, de contos muito fáceis, né? A gente tem que forçar o nosso cérebro. Então, essa aqui, pessoal, a prof elaborou ela bem gostosinha ali para vocês se deliciarem, né? Eu tenho certeza que vocês acertaram essa. A 10 é a letra B, tá? Verdadeiro e falso, ok? Fundamentando-se no texto acima, então você vai ler esse texto aqui. Aqui é uma leitura, uma interpretação, porque o objetivo da nossa matéria oficina de leitura é que você leia e consiga interpretar, tá bom, gente? Então você vai ler aqui e vai colocar verdadeiro ou falso, e aqui você então vai anotar a opção correta. Então, na 10 fica a letra B, ok, pessoal? A prova não estava difícil, porém, ela exige que você tenha feito a leitura do livro, senão você não consegue responder as questões, tá bom? Muito cuidado a hora que vocês forem fazer a sua resposta ali,
a sua ortografia, a prof vai relembrar para vocês a pontuação, a coerência, a coesão, tá? Vou estar tudo corrigindo ali. Ah, prof, mas eu acertei, eu falei isso. Poxa, mas ali a professora está corrigindo de vocês todo o que envolve, né, a nossa gramática também. Qualquer dúvida, a prof tá lá no Positivo On. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E também espero boas notícias, que vocês tenham acertado ali. A gente conversa na nossa próxima aula Zoom. Quero ver quantas questões vocês acertaram, tá? Lembrando que esse é um vídeo, você pode pausar ali e ver a resposta, conferir com a sua, que você anotou no seu caderno, e me dar uma excelente notícia quando a gente tiver nossa aula Zoom lá. Falar para mim que você acertou todas. E eu dou os parabéns, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.